Olá, eu sou Denilson Pizzaiolo e agora eu vou mostrar aqui a continuação da receita da massa da esfirra. Agora eu vou mostrar aqui a preparação e como eu preparo a minha massa da esfirra. Veja ali que vocês viram que eu estava com a massa pronta já na mesa. Então eu vou tirar uma parte dessa massa e vou fazer essa cobrinha aí, ó. Então eu deixo numa medida que dê para eu cortar essa massa e ficar mais ou menos no tamanho do bolinho. Veja aí que eu tô na minha mão, eu tô medindo 3 dedos e vou cortar a massa. E nisso, ó, vê como é rápido? Então eu meço 3 dedos e corto cada um dos bolinhos da esfirra. Tá vendo? A minha medida é 3 dedos, mas cada bolinho desse deve pesar entre 40 a 50 gramas. É mais ou menos a medida que eu uso. E para enrolar, ó, eu faço esse movimento aí, ó. Tá vendo, ó? Isso é para deixar o bolinho bem fechado. Então é mais ou menos esse movimento que a mão faz, ó, no bolinho, e ele vai fechar legal a partinha de baixo do bolinho e deixar o bolinho bem lisinho. E aí a gente vai usar as duas mãos para fazer. Isso em grande quantidade é muito rápido. Então é ideal que vocês peguem a habilidade para fazer com as duas mãos, para que fique bem fechadinho assim, ó, tá vendo, ó? Essa partinha de baixo, que vai ficar esse buraquinho, ela tem que ficar virada para baixo. Depois, na hora de abrir as esfirras, fica muito mais fácil. Tá vendo? Então a gente vai abrindo vai enrolando os bolinhos e vai deixando de lado. Depois a gente vai colocar fubá, vai passar ela toda no fubá. E aí depende da quantidade que você vai fazer, né? Aqui eu tô fazendo apenas uma demonstração e tô fazendo poucas. Então mas o processo é o mesmo para grande quantidade. Isso do jeito que eu faço aqui na minha pizzaria, do jeito que eu aprendi a fazer. Então, ó, feito isso, a gente vai separar, ó, tá toda enfarinhada no fubá, né? Passada no fubá, e agora eu vou dar uma amassada nelas, ó. Eu coloco o bolinho, dou uma achatada de um lado, uma achatada do outro. Pego mais um, dou mais uma achatada nela e coloco empilhado assim, ó, de 2 em 2. E isso eu vou fazer em todas. Pra quê? Isso aí vai ajudar muito na hora que vai abrir as esfirras. Fica muito mais fácil e quando o bolinho descansar, dentro de uns 10 minutinhos, o bolinho vai estar bem mais fácil de abrir. Bom, eu fiz aqui, ó, alguns bolinhos e vou deixar assim. Eu posso deixar esses bolinhos em cima da minha bancada, da minha mesa e simplesmente deixar eles aí. Ou posso fazer dessa outra forma aqui que apareceu, ó. Eu posso, se eu tiver esse tabuleiro aí, se vocês tiverem, faz um monte, coloca tudo no tabuleiro, deixa assim enfileirado, sempre em montes de 2 em 2 ou até de 3. Se você tiver espaço na sua pizzaria, se você tiver uma produção grande, você pode ter mais de vários tabuleiros desses aí, empilhar um sobre o outro e guardar no freezer, já assim, ó, empilhado e já achatado. E você vai retirando à medida que for saindo, conforme o seu movimento você vai retirando do freezer. Aí eu vou mostrar como eu abro a esfirra. Cada um tem um jeito de trabalhar. Esse é o meu jeito, tá vendo, ó? Viu como ele ficou redondinho? E fica com esse buraquinho e fica com a borda redondinha. Tá vendo, ó? Passo fubá, jogo um pouquinho de fubá embaixo, fubá em cima e vou abrindo com os dedos. No vídeo é meio difícil de explicar como fazer, mas é muito fácil. Então vocês têm que ver aí e treinar. Pra quem tá tentando fazer agora, o importante é treinar. Porque no começo vai ser difícil mesmo. Tem outras pessoas que já abrem com recheio em cima. Provavelmente a maioria trabalha dessa forma. Põe um recheio e vai esticando. Eu, como aprendi sozinho, ninguém me ensinou, eu tive que desenvolver meu próprio jeito de abrir. E assim, ó, agora eu vou estar fazendo de outro jeito. Com 2 esfirras de cada vez. Isso é para acelerar a produção, ó. Joga um pouquinho de fubá na primeira, joga em cima na segunda, tira o excesso e tá aberta a esfirra, tá vendo, ó? Um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima, dei aquela esticadinha, é o mesmo processo de como se fosse abrir uma, abro 2. Ou seja, acelera o meu processo de produção. É importante tirar o excesso de fubá para que não fique muito fubá na esfirra, né? E tá feito. Já tá aberto o bolinho. Agora eu vou rechear alguma das esfirras para vocês verem aí como eu faço, como eu recheio as minhas esfirras. Então eu vou fazer com carne e queijo. Aí, ó, cada bolinho de carne desse aí, qualquer recheio que eu uso aqui na pizzaria, qualquer recheio de esfirra tem em média 40 gramas.
Então se é carne é 40 gramas, se é queijo é 40 gramas, frango também geralmente dá umas 40 gramas, até um pouco menos. É que dependendo da densidade de cada recheio, ela tem um peso diferente. Mas o bolinho é sempre do mesmo tamanho. Aí a gente coloca o recheio no centro e dá uma apertada esticando, sempre preservando a borda da esfirra. Não pode amassar a borda da esfirra. O recheio tem que ser no meio e quando apertar ele tem que esticar. Para depois, quando assar a esfirra, ela ficar com aquela bordinha que é característica da esfirra, né? Então o meio fica fininho e a borda fica bem alta. Com queijo é a mesma coisa. Se fosse um outro recheio, o processo é sempre o mesmo. Ó, aperta, sempre em cima do recheio. Tenta nunca apertar a borda da esfirra, para não ficar feia. A gente fala que é matar a borda da esfirra, então não pode. Tá vendo aí, ó? É bem rápido. É um processo rápido de fazer. Quando você pega o macete, fica bem mais rápido ainda. Como aí eu tô fazendo e filmando, parece que está um pouquinho lento, mas tá legal. Beleza? As esfirras estão feitas. Essa pá branca aqui não é o ideal para montagem de esfirra, pois ela gruda um pouquinho. Como essa pazona aí que eu tô usando ela é muito grande, tava difícil de filmar nela. Mas aí, ó, eu vou perfilar em cima dessa tábua. Essa tábua cabe 20 esfirras. E vou jogar no meu forno esteira. Lembrando que a receita que eu passei no vídeo anterior serve para qualquer tipo de forno. O que vai depender é o tempo que a esfirra vai levar no forno e a temperatura desse forno. Lembrando que quanto mais demorado, mais a esfirra vai ficar seca e dura. O importante da esfirra é que ela asse rápido. Aqui eu estou assando no forninho esteira da Tupazi. Esse aqui é o meu forno turbinho. É um forno esteira da Tupazi, um forno show de bola. Então eu asso pizza e esfirra nele. Veja que eu jogo direto na esteira. Tá vendo? E essa esfirra vai levar 2 minutos e meio para sair do forno a uma temperatura de 310 graus. Que é a temperatura que eu uso para assar minhas esfirras. 310 graus a uma velocidade de 2 minutos e meio a 2 minutos e 40. Essa aí é a caixa da pizzaria do Pizza. E vocês podem ver, ó, as esfirras já saindo. Eu tive que dar uma acelerada no vídeo aí para ficar mais dinâmico, né? Mas vocês podem ver que as esfirras estão bem assadas, tá tudo douradinha. Veja. Mussarela, queijo. Se vocês repararem, subiu algumas bolhas na massa da esfirra de queijo. Isso é porque eu não dei tempo para fermentar. O que acontece? Eu estava gravando o vídeo, então eu quis fazer rápido. Aí eu fiz a massa e já fiz os bolinhos, já recheei. Então não deu tempo da massa fermentar o suficiente e ocorre de acontecer essas bolhas aí. Isso acontece com a massa da pizza também. Se ela não tiver uma fermentação legal, ela acaba subindo bolhas. Veja aí, ó, as 10 esfirras. Um forno esteira é ideal para fazer assar esfirra, porque vai assar por igual. Vai assar em cima, embaixo. Veja aí, ó, tudo douradinha e perfeito. Isso aí foi uma parte do meu processo de produção. Veja que é um processo que vale para todo as esfirras. E é isso aí. Até um próximo vídeo. Valeu, fui!